Boa noite, meus amores. E aí, como é que estão vocês? Gente, já faz alguns dias, né, que eu não venho aqui, uns meses, na verdade, fazer aquele bate-papo maravilhoso que eu fazia pra vocês todos os meses, né, galera? Quando eu completo um mês, né, que tomei minha decisão de recomeçar minha vida. Gente, tem 9 meses, vai fazer 10 meses que eu saí de casa, né? Quem é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Quem tá chegando nesse vídeo aqui de paraquedas, vai deixando logo o seu like, se inscreve no meu canal, vai deixando um comentário aí, gente, que hoje tem assunto pra gente conversar. Gente, eu quero atualizar vocês, né? Primeiramente, eu quero agradecer, né, pelos meus 350 inscritos que eu tenho no meu canal. Meu canal é um canal pequeno, mas eu tenho fé em Deus que um dia eu vou chegar aqui para falar que eu tenho muitos e muitos e muitos. Mas sou grata a Deus por cada pessoa que me acompanha, que torce por mim, que torce pela minha família, né? E eu vim contar um pouco para vocês, gente, como foi esses quase 10 meses aqui, o que eu consegui fazer, né? Eu quero contar um pouco para vocês, atualizar um pouco vocês, né? Quem já me segue aqui sabe que meu canal, dei início ao meu canal quando eu ainda estava casada, né? E aí eu tomei uma decisão de vir embora, né? De recomeçar minha vida e vim morar neste lugar que eu estou aqui agora. Vim pra cá com meus 4 filhos, certo? Morar em um barraco de madeirite e recomeçar minha vida de uma forma muito difícil, mas totalmente necessária. E aqui eu compartilhei, gente, cada coisa que eu fiz. Eu compartilhei a saída de casa, desmontando os móveis, desmontando o quartinho do meu bebê. Mostrei eu vindo pra cá como estava a situação desse lugar. Mostrei cada coisa que eu arrumei, cada coisa que eu coloquei no lugar, né? Cada evolução, cada conquista, cada passeio, cada coisa que eu vivi, eu mostrei aqui para vocês durante esses 10 meses, né? Eu queria falar aqui para vocês, né, que eu fiz aqui eu não tenho costume de fazer isso, mas dessa vez eu fiz, porque eu reparo que em alguns vídeos, né, eu acabo esquecendo, né, o que eu tinha para falar. Então, dessa vez eu escrevi aqui o que é que eu fiz e o que eu pretendo fazer nesse próximo ano. Gente, eu vou colocar de março pra cá, que foi quando eu tomei minha decisão. Me mudei pra cá no dia 17 de março, certo? Com meus filhos, depois que eu me separei, certo? E de lá pra cá, gente, eu tenho corrido muito atrás. Eu não parei, eu não desisti, eu não desanimei. Continuei buscando, né, pra poder construir algo na minha vida. Então, gente, nestes 9 meses, o que é que eu fiz? Eu comecei, gente, a construção da minha casa. Eu era casada, gente, eu morava de aluguel, me divorciei, como quem me acompanha já sabe. Eu tinha esse terreno há algum tempo, com um barraco de madeirite construído, certo? Eu vim morar aqui nesse barraco de madeirite com 2 vãos, com meus 4 filhos, né? E comecei a fazer minha construção no fundo da minha casa. Então, isso pra mim, gente, foi uma bênção, né? Eu começar a construir minha casa, ver... E tem aqui no meu canal, gente, tudo. Eu tirando as árvores, né? Pra poder retirar começar a construir minha casa. O radinho, o momento que a gente cavou os buracos, o momento que os blocos que eu comprei, cada coisa que eu comprei, eu compartilhei aqui com vocês. Então, a primeira bênção neste ano de 2025 foi sair do aluguel e começar a construir a minha casa, certo? A segunda bênção, gente, que foi algo muito bom para mim, que há algum tempo eu já vi. Então, galera, a segunda bênção que eu fiz, né, foi a minha autoescola de carro. Eu já era habilitada há quase 10 anos de moto, mas eu não tinha ainda a minha habilitação de carro, né? E essa habilitação eu tirei quando eu vim pra cá, né? Eu fui e fiz minha autoescola de carro. Então, graças a Deus, hoje eu sou habilitada tanto da categoria A como da B. Foi uma bênção, né? Fui lá, paguei minha autoescola à vista, certo? Foi uma bênção muito grande para mim, né? Terceira coisa, gente, foi terminar os meus estudos. Tem um vlogs aqui mostrando para vocês quando eu me matriculei, quando eu me inscrevi no Enseja. Eu mostrei para vocês. Mostrei para vocês o dia que eu fui fazer a prova do Enseja. E mostrei também aqui para vocês o resultado do meu Enseja, que eu olhei aqui juntamente com vocês, né?
olhei juntamente e vi que foi ali aprovada. Então, para mim, gente, isso foi uma bênção, porque no ano passado, gente, eu já falei isso aqui em alguns vídeos, eu estudei. Foi até o período que eu fiquei gestante de Benjamin. Eu estudei, fui para o terceiro ano, só faltava um ano para me concluir. Quando eu vim para cá, gente, eu ainda tentei, fiquei em cerca de uns 15 a 20 dias indo para a escola. Só que assim, o horário, a escola não é perto, o horário que eu vinha já era mais de 10 horas, entendeu? E estava ficando muito cansativo e muito perigoso também. Então, com isso, eu parei meus estudos, mas eu não queria, gente, deixar, né, de concluir meus estudos. Então, com isso, abriu vaga, se eu não me engano, foi no mês de abril ou foi de maio, no Enseja. Eu me matriculei, consegui me matricular. E aí, galera, eu fiz a minha prova no dia 3 de agosto. E agora, em dezembro, eu tive o resultado que eu fui aprovada. E isso, para mim, gente, foi uma bênção, porque agora eu concluí meus estudos. E, gente, uma outra benção seguida dessa foi que eu consegui me matricular na faculdade, né, gente? Quando eu voltei a estudar, eu falei a Deus, Senhor, se eu terminar meus estudos, eu vou fazer uma faculdade de teologia, que sempre foi meu sonho, gente, fazer essa faculdade. E graças a Deus, já me matriculei, começam minhas aulas agora em fevereiro, né? Foi uma bênção muito grande, um sonho muito grande realizado, né? Eu achava que era um sonho distante, mas não foi distante, gente, porque Deus, ele faz assim. Outra coisa, gente, que foi muito bom nesse tempo foi o seguinte: eu tinha um objetivo de ter clientes revendendo para mim, clientes trabalhando junto comigo. Eu passando mercadoria para clientes e ela revendendo produtos para mim, certo? Eu passando para elas, né, para elas revender, tal, tal. E, gente, esse sonho também eu consegui concretizar aqui. Eu consegui já colocar algumas clientes, né? Eu já tenho algumas clientes, uma redezinha com algumas clientes vendendo para mim. E aí, gente, foi o que eu fiz durante este ano de 2025, melhor, dentro desses 9 meses, quase 10 meses que eu estou aqui. E quero falar para vocês, gente, que tudo é possível para aqueles que creem, certo? O recomeço é preciso. Muitas vezes na nossa vida não adianta a gente ficar insistindo, a gente ficar batendo cabeça em lugares que não nos cabe mais, sabe? Eu fiz dentro de 9 meses, eu evoluí coisas que durante alguns anos da minha vida, vamos dizer, durante 5 anos da minha vida, eu não evoluí, sabe? Então, quando você está no lugar certo, com a meta certa, com a mente em paz, as coisas na sua vida acontecem. É como eu sempre digo, o laço, né, quando ele muito aperta, ele vira um nó, né, e amarra totalmente a nossa vida e a gente fica parado. Então, eu estava vivendo assim, uma vida amarrada, uma vida sem objetivo, uma vida sem propósitos, né? Uma vida que um ano entrava, um ano saía e eu estava na mesma, só sobrevivendo. E assim, hoje eu vejo as coisas acontecer, sabe? E se foi possível para mim, eu creio que é possível para qualquer outra mulher que determina, que não aceita mais viver em uma situação onde você tá ali, mas você não tá bem, você não tá feliz, sabe? Você tá se sabotando todos os dias. Você tá vivendo muitas vezes para uma pessoa, se dedicando sua vida, tudo para uma pessoa que não vale a pena, sabe? Aí é perca de tempo, perca de anos da sua vida. Então, assim, Deus me deu força e me deu coragem, né? Tem uma passagem bíblica que tá lá no livro de Josué que diz assim: seja forte e corajoso. Tem decisões na nossa vida que a gente precisa ser forte e, acima de tudo, a gente precisa ter coragem para tomar, acreditando que dias melhores vêm. Eu lembro que quando eu estava na minha casa, com tudo, com minhas coisas tudo no lugar, com minha vida toda organizada, se vocês verem meus primeiros vlogs, eu cuidando do meu bebê, cuidando da minha casa, eu tinha minhas coisas tudo no lugar, certo? Eu vendi um monte de coisa, eu doei um monte de coisa, muitas coisas eu joguei fora, e eu morava em uma casa de 9 cômodos e eu tive que me adaptar em uma casa, um barraco, né? Uma casa de madeira, com 2 cômodos, com 4 filhos, não foi fácil. Um lugar que faz muito calor de dia, certo? Faz muito frio de noite. Auxiliar a saúde dos meninos. Os meninos sempre ficavam gripados. Foi muita coisa. Foi bom, muito bom para eles, né? Que eles podem brincar em uma área verde, mas também teve
os prós e teve os contras também, né? Mas eu não desanimei, gente, eu não parei. Vou dizer pra vocês, não é fácil você ser mãe, você ter 4 filhos, não foi fácil, sabe? Não tem escola perto de onde eu moro, né? A escola de um é 8 km daqui, a outra, se não me engano, é 13 km ou é 10 km, alguma coisa assim. Então, assim, eu precisava levar, eu precisava pegar, e era toda aquela agonia, mas pela honra e glória do Senhor, deu tudo certo. E está dando tudo certo, e creio que muitas coisas ainda estão por vir. Então, gente, quais são as minhas metas para o ano de 2026? Gente, eu creio assim, sabe? A gente faz os planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Porque muitas vezes a gente planeja tantas coisas na nossa vida e a vida vem e muda tudo, tira tudo do lugar, sabe? Eu não imaginava, né, ano passado, nessa mesma data, 30 de dezembro, eu nunca imaginei que eu ia estar daqui a um ano morando aqui, divorciada, né, com minha vida totalmente diferente. Eu nunca imaginei. Mas as coisas de Deus é assim. Deus, no meio de um de repente, ele muda e as coisas tudo de lugar. Porque às vezes o que é impossível para mim, o que é impossível para você, não é impossível para Deus. Né? A palavra de Deus diz que Deus, ele criou o céu, a terra, o mar e tudo o que há somente com o falar. Então, com o falar, com o direcionamento de Deus na sua vida, Deus pode transformar toda a tua história. Então, assim, a gente faz os planos, mas a resposta vem dele. Mas eu fiz planos, né? Mas se Deus vier com planos melhores, eu estou aqui e aceito. Qual foi os planos que eu fiz para esse ano de 2026? Planos não, gente. Na verdade, metas. Qual foi as metas? Né? Minha meta, gente, foi terminar a construção que eu comecei. Certo? Eu comecei uma construção aqui. E essa construção foi de 3 vãos, né? Um quarto, um banheiro e uma área de serviço. Na verdade, esse quarto é provisório, que na verdade vai ser uma cozinha. Mas assim, eu comecei. Gente, foi muito desafiador. Muito desafiador. No início teve um errozinho, né? Ali, tal. Mas a gente conseguiu ajustar, certo? E aí, gente, depois que eu fiz o radier, o radier eu tava com gasto para fazer ele todo com R$ 2.800. Acabou que eu acabei gastando R$ 4.000 para fazer só o radier. E aí, gente, só o radier. Só o radier. Só que aí, galera, ainda teve um barro que eu tive que colocar. Eu tive que... Como é que fala? Como é que fala, Tiabel, o nome? Pra colocar dentro do radier. Tipo barro, como é? Barro, tive que colocar um barro pra ampliar. Como é que fala? É ampliar, né? Pra ampliar, né? O radier. E aí, gente, eu precisei de 3 caçambas de barro. Cada caçamba de barro custa... Aterrar. Cada caçamba de barro custava R$ 300, né? O mais desafiador foi colocar 3 caçambas de barro aqui dentro. A gente quebrou 2 carros de mão fazendo isso. Então, assim, foi muita coisa para desanimar, foi muita coisa para parar, foi muita coisa para fazer você desistir no início da minha construção também. Quem me acompanha aqui sabe, eu tinha um coqueiro aqui, a raiz do coqueiro enorme, tinha 2 árvores enormes, gente, para cortar essas árvores, para começar a construir. Então, assim, quando você... É tanta coisa que aparece que se você colocar isso na mente, você paralisa. Então, eu não ficava olhando os obstáculos, eu só ficava olhando o que é que eu posso fazer, como eu posso fazer, o que eu vou fazer para as coisas acontecer, certo? Então, gente, meu primeiro foco é terminar essa construção, certo? Que eu iniciei. Em fé em Deus, esse ano de 2026 eu vou terminar. E outro foco, gente, é fazer o muro, né? Eu achei que eu ia conseguir fazer nesse ano de 2025, mas não consegui. Porque eu tinha outras coisas para resolver, outras coisas para fazer. E também, gente, foi um ano assim, que eu vim de alguns anos muito sofrido para mim, para minha família. Anos muito, assim, sabe, de muita tristeza, de muita agonia, de muito desespero. Então, gente, eu tirei esses 10 meses para poder aproveitar tudo que eu podia com meus filhos. A gente passeou, a gente foi para clube. A gente foi uma maravilha. Tem uns vlogs aí, a gente passando o dia todo, ganhando ingresso, passando o dia todo no clube.
Fui pra shopping, levei meus meninos pra ver Papai Noel, levava minhas crianças pra brincar, levava minhas crianças pra sair, levava as crianças pra parque, pra praia, pra tudo. Tudo que eu pude fazer, aproveitar meus filhos, eu aproveitei, a gente saía, a gente comia pizza, a gente brincava. Então foi um tempo pra gente se conectar melhor, pra gente entender que aqueles tempos difíceis já tinha passado e que a gente estava vivendo uma nova vida. Fizemos o aniversário de Radassa, né? Dentro desses meses, fizemos o aniversário de Radassa, fizemos o aniversário de Benjamin, fizemos nossa ceia. O aniversário de Mariana, a gente foi conhecer o restaurante do Leão. A gente se divertiu no restaurante do Leão. Gente, foi tantas coisas que fizemos, tantas coisas que fizemos, que eu tirei um pouco o foco só de ficar construção, isso, aquilo, porque eu queria também dar uns momentos melhores para meus filhos. Eu queria sair um pouco com eles. Eu queria que a gente vivesse, né, algumas coisas boas também na nossa vida, para compensar também tanto estresse, tanta coisa ruim que a gente passou lá atrás. Então, gente, eu tenho esse objetivo de fazer esse muro também. Outra coisa, aumentar minhas clientes. Gente, eu comecei com essas minhas clientes eu já trabalho com vendas, certo? Eu sou vendedora e eu sou depiladora, certo? Mas, gente, eu quero aumentar as minhas clientes de revendas. Comecei esse ano, consegui 13 clientes, né? E eu quero ver se esse ano eu consigo fechar ao menos 30, que é minha meta de 30 clientes revendendo para mim. Então, gente, focar, né? Para poder conseguir essas clientes. Não só conseguir, gente, que conseguir a gente consegue até 100. Mas já conseguir manter e ter mercadoria para elas, para estar fornecendo, para tudo. Então, meu foco é ter essa quantidade de clientes. E o maior foco, gente, o melhor, creia que é o melhor, que eu tô pedindo tanto a Deus. E eu sei que a minha hora vai chegar, que o meu tempo não é o tempo de Deus. É monetizar, gente, o meu canal. Eu preciso, gente, monetizar meu canal. E isso, gente, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês compartilhem meus vídeos, gente. Que vocês compartilhem para sua tia, para seu tio, para sua prima, para sua irmã, para sua mãe, para sua avó, para sua esposa, para seu marido, para seu amigo, para quem seja, gente, para que meu canal cresça. Vai lá, gente. Gente, segue essa menina. Pega o celular e deixa eu seguir um canalzinho aí. Bota aí, gente, me segue aí, galera, porque eu preciso de 1.000 inscritos nesse canal. E preciso de 4.000 horas, gente. 4.000 horas. 4.000, dentro de um ano, eu preciso, esse ano, gente, eu consegui 1.000 horas. Dentro de 10 meses. Então, eu não monetizei. Para mim monetizar, eu tenho até mais para monetizar. Eu teria que ter mais 3.000 horas. E é praticamente... Quer dizer, né? Para mim é impossível. Para Deus, não. Então, esse ano que vem, eu tenho essa meta. Essas 1.000 horas que eu já conquistei, eu vou perder, né? A gente perde depois de um ano, quando a gente não consegue monetizar, né? Os vídeos vai passando, os vídeos que vai fazendo 365 dias, eles não contam mais para monetização. Então, eu preciso, né? Vou fazer um foco para este ano, gente, conseguir essas horas e conseguir esses inscritos e monetizar meu canal, gente, para eu começar a ganhar uma renda por aqui, né, para facilitar ainda mais a minha vida, para as coisas melhorarem para mim e para minha família. Então eu peço, gente, esse apoio de vocês, gente. Quando vocês assistirem meu vídeo, gente, por favor, curta meus vídeos, deixe um comentário, nem que seja um coraçãozinho, deixe, porque quando vocês curtem, compartilhe meu vídeo, nem que seja com uma pessoa, 2 pessoas. Quando vocês fazem isso, o YouTube, vocês mandam uma mensagem para o YouTube que o vídeo é bom. Tem gente que assiste o vídeo todo, tem gente que assiste o vídeo, mas não deixa uma curtida, não deixa um comentário, não compartilha, não faz nada, entendeu? E quando você compartilha, vocês deixam uma mensagem para o YouTube, pô, esse vídeo é bom. Quando você curte, pô, esse vídeo é relevante. Então, o que é que o YouTube faz com esse vídeo? Pega esse vídeo e começa a passar para mais pessoas, ele começa a entregar esse vídeo para mais pessoas. Então eu peço isso para vocês, gente, para minha história ser contada, para que outras pessoas conheçam a minha história, para que outras mulheres que passou, o que eu passei, que eu já tenho vídeos aqui contando, né, o que eu passei lá atrás, para que outras mulheres assistam, vejam a minha história, outras mulheres tenham força, porque, gente, a gente vive em um tempo tão difícil na vida, principalmente a gente que é mulher agora. A gente vê
tantas barbaridades acontecendo com as mulheres. Tanta gente, tantas, né? A gente vê o noticiário, a gente vê no Instagram, a gente vê no TikTok, a gente vê no Facebook, no Twitter, e tudo. A gente vê tantas notícias do que tá acontecendo, né? Com a gente mulher, por conta de relacionamento. Então, assim, a gente precisa uma ajudar a outra, a gente precisa uma dar força à outra, porque a gente vive, sabe, gente, quando a gente vive em um relacionamento muitas vezes abusivo, muitas vezes em um relacionamento tóxico, muitas vezes em um relacionamento difícil, a gente encontra muita gente para apontar, a gente encontra muita gente para julgar, a gente encontra muita gente dizer, ah, essa safada descarada tá ali porque quer, tá ali porque gosta, sabe? A gente encontra muitas pessoas para isso, e não é verdade. Eu já falei isso em outros vídeos. Muitas pessoas, gente, estão em relacionamento assim porque tem dependência emocional, precisa de uma ajuda psicológica, como foi o meu caso, para poder sair, né? Muitas pessoas precisam de uma ajuda, de ser entendida, ser compreendida. Muitas mulheres vivem em relacionamento por dependência financeira. Não pense que isso é brincadeira, porque é real. Tem mulheres que passam a vida toda se dedicando à família, ao casamento, que nunca fez nada, que não sabe fazer nada, não sabe, sabe? Ah, Gabi, isso é desculpa. Não é, gente, desculpa, sabe? Tem gente também que vive em cada relacionamento difícil, que não é fácil chegar assim, tomar uma atitude. Eu mesmo, gente, eu era uma mulher que eu tinha meu dinheiro, que eu sabia trabalhar, sempre fui uma mulher correria, sabe? E mesmo assim eu precisei de tempos, né, para poder me desconectar disso, para recomeçar minha vida, para entender que eu poderia ir mais longe, para entender que eu poderia sair dessa situação. Então não é algo fácil, né? Eu sofri muito até eu tomar a decisão do chega, basta. Eu chorei muito. Eu pedi muito a Deus, eu orei muito, eu me tranquei várias vezes no quarto para chorar, para meus filhos não me ver naquela situação ali, desesperada. Muitas vezes eu no trânsito ali, pilotando e orando a Deus, pedindo a Deus, socorro, Deus, por favor, me dá força, me ajuda. Enquanto pessoas vinham por trás de mim e diziam assim, pessoas falavam mal de mim por trás, pessoas me desprezavam, pessoas me excluíam, pessoas me isolavam, falando assim, ah, ela é descarada, daqui a pouco ela volta, ela tá aí de novo, mas só eu e Deus sabe o atrito que eu tinha dentro de mim todos os dias contra aquilo que eu sentia e aquilo que eu queria fazer, sabe? Então a gente não tá aqui para julgar, a gente tá aqui para ajudar, sabe? Muitas mulheres hoje não estão mais aqui, sabe por quê, gente? Porque foram mulheres que só foram julgadas, muitas vezes só julgadas, muitas vezes não teve um apoio que necessitou. Então, mulheres, é isso que eu tenho para falar para vocês. Não pare, não desista. Creia que dias melhores virão. Comece buscando ajuda, certo? Ajuda, peça ajuda. Eu botei aqui em um vlog, né, em um vídeo, que existe ajuda pra gente mulheres, né? Existe aqui na Bahia mesmo, quem mora aqui em Salvador, ali do lado do Sara, tem um lugar que é a Casa da Mulher Brasileira, alguma coisa assim, se eu não me engano, gente. E ali eles dão total ajuda, se você precisar de psicólogo, mulheres que passam por algum tipo de violência, tanto familiar como com o marido, né? Com o marido, com o namorado, com a esposa, né? Você ali, se você precisar dar uma queixa na delegacia da mulher, pedir uma medida protetiva, lá você consegue. Se você se seu caso for um extremo, eles conseguem te colocar em um lugar para te dar total proteção que você necessita, entendeu? Então, assim, busque apoio com sua família, né? Com Deus acima de tudo. Se ajoelhe e ore, porque Deus, Ele ouve. O nosso Deus não é um Deus de longe, o nosso Deus é um Deus de perto. E a palavra dele diz que os ouvidos dele estão inclinados ao clamor, sabe? Deus, ele não tem um filho que vá até ele, que peça ajuda, que ele despreze, ou que ele lance fora, ou que ele jogue fora. Pelo contrário, ele cuida de nós em todos os detalhes, certo? Em todos os detalhes. Então, creia tão somente que Deus, ele vai te ajudar. Então, se você que está assistindo o meu vídeo hoje, né?
você for uma mulher que viveu e passou por coisas que eu passei, tenha fé que existe uma vida fora disso. Você pode recomeçar, você pode ser feliz novamente. Você pode voltar a sonhar novamente. Você pode ter ânimo e gozo na sua vida novamente. Que esse não é o teu fim, né? Pode ser o fim desse relacionamento. E você recomeçar uma vida nova, boa, próspera, com sonhos, com meta para sua vida. E se você não passa nada disso, mas conhece alguém que esteja vivendo isso, indique meu canal, né? Que aqui eu demonstro, gente, que pode sim, que consegue sim. Porque Deus, ele é fiel. E Deus não desampara. Enquanto há vida, há esperança. Há um novo dia, há um novo recomeço, há um novo ano, há uma nova fase, né? E coisas melhores virão. Então, gente, é isso, né? Esse é o meu bate-papo hoje com vocês. Agradeço a cada um de vocês que ficaram aqui até o final. Curte meu vídeo, compartilha, deixa um like, deixa um comentário. E um beijo, galera. Olhe, vai ter vlog, viu? Vai ter vlog e novidades para vocês. Neste novo vlog, vou mostrar para vocês como vai ser o meu Réveillon, como vai ser a minha festinha de Ano Novo, juntamente com a minha família. Então, dia 1º ou dia 2 no máximo, estarei postando esse vídeo aqui para vocês. Mas enquanto isso, gente, eu vou deixando aí um shortzinho, né, para vocês acompanhar assim um dia a dia, acompanhar uma coisa ou outra que eu faço. Um beijo e até o próximo vídeo.